Quando é possível acontecer o impeachment do presidente da República? No Brasil, nós temos a cultura de falar sobre o impeachment dos presidentes. Nós já presenciamos em nossa história recente 2 impeachments de presidentes da República e volta e meia há conversas, há diálogos, há discussões sobre a possibilidade de um outro impeachment, pessoas questionando a existência de um novo impeachment. E aí hoje, nesse vídeo, nós vamos discutir e explicar juridicamente em quais situações é possível que realmente aconteça o impeachment de um presidente da República. Fala meu amigo, fala minha amiga, meu nome é Thiago Bessa, se você é novo aqui, seja bem-vindo ao canal. Nesse canal eu faço vídeos trazendo aspectos importantes do direito para a sua vida e fazendo análises sobre situações jurídicas da mídia e do seu dia a dia. Então, para acompanhar é só se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações quando forem lançados vídeos novos. Primeiramente, nós precisamos explicar o que é o impeachment. Bom, o impeachment ou impedimento é uma punição de natureza política administrativa que faz com que o presidente da República perca o seu cargo e fique inabilitado para o exercício de outras funções públicas pelo período de 8 anos. Então, o impeachment é um instituto que surgiu na Inglaterra antiga e lá nos seus primórdios do século XIV, o impeachment tinha outras naturezas de penalidade, por exemplo, penalidade penal ou penalidade civil. Mas no decorrer dos anos e na forma como é adotado hoje no Brasil o procedimento de impeachment, ele se restringe à penalidade administrativa, que é a perda do cargo e a inabilitação para o exercício de função pública. Então, punições de natureza civil e punições de natureza penal podem ser feitas por outras vias, mas não pela via do processo de impeachment. Certo? Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. O impeachment não acontece quando o presidente comete crimes comuns, que são as infrações penais com as quais nós estamos acostumados, como por exemplo, roubo ou homicídio. Nesse caso dos crimes comuns, o presidente vai passar por um outro processo que vai ser julgado pelo STF, que é um procedimento para julgamento de crimes comuns. Agora, no caso do impeachment, ele acontece quando o presidente comete o que nós chamamos de crimes de responsabilidade. E apesar desse nome, crimes de responsabilidade, na verdade essas infrações não são tecnicamente crimes no sentido que nós falávamos sobre as infrações penais. Na verdade, elas são infrações políticas administrativas, certo? E quais seriam essas infrações políticas administrativas chamadas crimes de responsabilidade que podem ensejar o impeachment do presidente da República caso ele cometa? Bom, existe ali um rol, de gêneros de possíveis atos que seriam crimes de responsabilidade na Constituição Federal. E nós temos a lei do impeachment, que elenca de forma mais detalhada quais seriam as espécies desses gêneros que a Constituição elenca. Então nós vamos falar aqui rapidamente sobre eles. É uma lei bastante extensa que fala sobre situações bem específicas e caso você tenha interesse de dar uma olhada, essa lei fica disponível, como todas as outras leis, no site do Planalto. Então basta você ir no Google, jogar lá Lei do Impeachment, vai aparecer essa lei completa e você pode olhar todas as possibilidades em que se pode considerar um impeachment. Então, o que é que a nossa Constituição diz? A nossa Constituição diz que é crime de responsabilidade quando o presidente atenta contra a Constituição e especialmente. E aí embaixo ela vem dizendo esses gêneros de possíveis crimes de responsabilidade. E o primeiro deles seria atentar contra a União, a existência da União. Então, o que seria atentar contra a existência da União? Bom, o Brasil é um Estado federado, ou seja, é um Estado que se divide em unidades federativas, que são os estados, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, são estados, unidades federativas que compõem o Estado-nação União, que é o Brasil. Então, quando você atenta contra essa existência da União, você, enquanto presidente, está cometendo crime de responsabilidade. Por exemplo, quando você contribui ali, quando você promove uma tentativa de separar um dos estados da União. Então veja que você está atentando contra aquela União que está consolidada. Uma outra possibilidade de atentar contra a União que está ali descrita na lei do impeachment ocorre quando o presidente comete hostilidade contra a nação estrangeira. Por
Por que isso atenta contra a existência da União? Porque, bem, quando você é hostil com uma nação estrangeira, é provável que você gere consequências negativas para a União, certo? Então são só dois exemplos. Lá na lei do impeachment existem várias outras espécies de crimes de responsabilidade desse gênero atentar contra a existência da União. O segundo gênero de crimes de responsabilidade aconteceria quando o presidente vai contra o poder judiciário, o poder legislativo, o Ministério Público ou os poderes constitucionais das unidades federativas, sobre as quais nós já falamos que são os estados. Então, o que é que esse dispositivo está promovendo? Está promovendo a proteção da separação de poderes através da possibilidade de se utilizar o impeachment do presidente da República. Então, o que é que está dizendo? Olha, a Constituição determina quais são os poderes de cada instituição aqui dentro deste país e caso o presidente comece a utilizar seu poder para atentar contra outras instituições que têm seus poderes constitucionalmente garantidos, como é o caso do poder legislativo, do poder judiciário ou dos Estados-membros, aí o presidente pode responder em um procedimento de impeachment. Um terceiro gênero de crimes de responsabilidade seria quando o presidente vai contra os direitos políticos, individuais e sociais, que são aí espécies de direitos fundamentais que são protegidos pela Constituição. Então, quando o presidente atenta contra esses direitos, ele pode sofrer crime de impeachment. Por exemplo, prejudicar ali o exercício do direito de voto ou ir contra quaisquer dos direitos individuais, utilizar a violência para impedir o exercício dos direitos individuais ou até mesmo provocar uma animosidade dentro das Forças Armadas ou uma animosidade das Forças Armadas contra instituições civis. Então isso seriam formas pelas quais o presidente atentaria contra esses direitos. Mais uma vez, existem lá outras espécies detalhadas na lei de impeachment. Nós estamos utilizando aqui exemplos. Outros gêneros seriam quando o presidente vai contra a segurança interna do país, quando ele vai contra a probidade administrativa, comete aí uma improbidade administrativa, vai contra a moralidade da administração pública. O presidente pode responder por crime de responsabilidade. E um outro gênero aconteceria quando o presidente vai contra a lei orçamentária, certo? Então, existem diversas diretrizes orçamentárias que o presidente deve seguir e caso ele vá contra alguma dessas determinações orçamentárias, ele pode sofrer o impeachment por cometer crime de responsabilidade, certo? Então, mais uma vez eu lembro que esses gêneros que eu falei aqui estão detalhados em espécie na lei do impeachment. A lei do impeachment, que vale a pena lembrar aí, é a lei 1079 de 1950, que foi feita ali sob a vigência da Constituição de 1945, foi a primeira Constituição após o período da ditadura Vargas. Então, quando caiu a ditadura Vargas e retomou-se a democracia, foi feita uma nova Constituição e durante a vigência dessa Constituição se criou a lei do impeachment para trazer essa responsabilidade tanto para o presidente, quanto para o STF, quanto para os ministros de Estado no cometimento dos crimes de responsabilidade. Claro, o impeachment já havia previsto nas constituições brasileiras antes de 1945, mas a atual lei do impeachment foi feita na vigência dessa Constituição, certo? Inclusive, é um detalhe interessante que desde a Constituição do Império, de 1824, a primeira Constituição do Brasil, já previa a possibilidade de impeachment, de processo de impeachment, inclusive contra os ministros de Estado, certo? Então, são essas as hipóteses em que pode acontecer o impeachment, nos casos de crimes de responsabilidade, nos moldes que nós falamos aqui. Em outras hipóteses, não há possibilidade de impeachment. Por exemplo, caso o presidente esteja indo contrário à população, ao que quer a população, ou que determinado grupo deseja. Claro, quando nós falamos de escolhas políticas. Então, o presidente ele tem liberdade para fazer suas escolhas políticas, ele não pode sofrer impeachment simplesmente por contrariar determinado grupo. Mas, no caso de ele incorrer em um crime de responsabilidade, aí sim, abre-se a possibilidade do julgamento de impeachment, que é um julgamento político.
Veja que interessante, então, por mais que exista ali um rol de crimes de responsabilidade que possibilitam um impeachment, o julgamento é político e, portanto, ele vai ser feito de uma forma política e não jurídica. Inclusive, se você quer saber de forma mais detalhada como acontece o julgamento de impeachment, como é que o presidente é julgado e penalizado, eu vou fazer um vídeo, vou deixar aqui em cima na descrição, para você clicar e acompanhar para saber como é feito de fato o impeachment e em que ele acarreta, qual a punição que ele acarreta, certo? Então eu tenho também um outro vídeo em que eu falo sobre a possibilidade de impeachment de ministros do STF, eu vou deixar aqui em cima e na descrição, caso você tenha curiosidade de acessar. Então, eu espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, deixa aqui nos comentários para a gente conversar sobre isso, certo? Então, um abraço e aguardo vocês lá nos próximos vídeos.